Pessoal, muito boa noite, Natan Pinotti por aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Azure VM Scale Set, que é aí a arte dentro do Azure de conseguir trabalhar a escalabilidade de máquinas virtuais. É você fazer com que seu ambiente que tem uma VM passe a ter 10, 5, 10, 15 por aí vai, de forma automaticamente, e que ele volte também a esse estado que você definir de forma automática, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela. Provavelmente vocês já estão vendo o meu portal do Azure. Caso alguém não esteja vendo, me dá um grito. Bom, aqui dentro do Azure é muito comum, dentro de qualquer plataforma em nuvem, nós falarmos sobre alguns pontos como escalabilidade, flexibilidade, elasticidade, por aí vai. No Azure, nós já, em alguns casts atrás, eu já falei um pouco sobre isso, inclusive naquela primeira revisão sobre a AZ900, que o Azure ele te entrega escalabilidade, alta disponibilidade, elasticidade, flexibilidade. E existe uma diferença entre você ser elástico, flexível e escalável. O fato de você ser elástico não necessariamente te torna escalável e por aí vai. A elasticidade ela tá mais voltada à capacidade de você vir aqui na VM, por exemplo. Tem uma VM Acesso, vou até conectar nela aqui, já deixar pronto para nós. E essa VM Acesso, ela te entregar a condição de você aumentar um disco, aumentar uma CPU, memória, de forma mais tranquila e a qualquer momento, desde que você tenha esse recurso disponível, né? Falando aí, desde que a sua subscription ela permita essa escalada. Então aqui, por exemplo, meu VM está carregando, eu poderia vir aqui, falando de elasticidade, eu poderia vir aqui adicionar um disco de 200, 300 gigas e aumentar esse recurso dentro da VM. Isso é ser ser elástico. Né? A flexibilidade está dentro disso tudo. É você ser elástico. Você consegue entregar esse disco aqui, utilizar quando precisa e caso você não precise mais, remove e tudo mais. A mesma ideia com o size. Então aqui hoje eu estou trabalhando com uma VM essa VM aqui é uma VM D2. Ela tem 2 CPUs e 7 GB de memória. Pode ser que essa necessidade ela me atenda, eu precise dessa configuração por alguns dias. Depois de certo tempo eu já não vou precisar disso tudo mais, eu vou precisar de algo mais tranquilo. Então eu posso vir aqui no Size e aplicar um resize. Eu estou numa família D, eu estou nessa aqui, ó, D2. Eu posso jogar ela para uma D1, que vai ter um vCPU e um 3,5 GB. Eu faço um resize, a VM ela vai alterar as configurações e vida que segue. Precisei de mais recursos, de mais memória, mais CPU, eu volto aqui e refaço esse resize. Então esse é o ponto de ser elástico. A flexibilidade está em volta de toda a capacidade que a nuvem tem de entregar flexibilidade em relação a recursos. Posso criar, posso deletar, posso configurar, refazer da forma que eu bem entender. E a escalabilidade é o ponto em que você consegue aumentar de forma automática. É o lance da elasticidade, você consegue aumentar e reduzir, só que de forma automática. Isso é ser escalável, você consegue trabalhar aí, mexer da forma que você quiser e bem entender, mas com tudo funcionando de forma automática. Aqui dentro do Azure, se a gente for trabalhar com VM, e aí falando de escalabilidade, falando de entregar mais de um recurso para um produto, eu posso trabalhar de uma forma manual, que particularmente eu não acho interessante, que seria o quê? Imagine que nós tenhamos aí uma aplicação web, e essa aplicação web, deixa eu me arriscar aqui, hoje eu estou sem o tablet, mas deixa eu puxar o velho e bom Paint. Olha só o que vai rolar aqui. Eu tenho aqui, beleza, essa aqui é a minha... Eu tenho uma aplicação e aqui por trás eu tenho as minhas máquinas virtuais, VM1, VM2. Vamos até colocar o nome dela aqui no Paint. VM1 e VM2. O que é possível fazer e bem tranquilo? Eu posso colocar na frente da minha estrutura um load balance. Esse load balance ele vai fazer o quê? Como o nome propõe, ele vai fazer um balanceamento de carga
baseado nas políticas que eu criar. Então, lá dentro do Azure, o que é possível fazer? À medida que o tráfego for chegando nesse cara aqui, o load balance está de frente para a internet. Tá? E aí, dentro desculpa, tem uma pergunta aqui. Sizes são sempre dentro da mesma família? Sim, o Thiago te respondeu. Dentro da VM disponível na sua região. É isso aí. Existem algumas restrições só, Rodrigo, relacionado à instância reservada. Tá? Algumas instâncias permitem que você cresça, faça o resize dentro da mesma família. Se você estiver fora, se você quiser reduzir é bem problemático. Aumentar, mesmo que seja de uma família distinta, é mais complicado dentro de instâncias reservadas. Então, voltando, eu tenho minha aplicação está de frente para a internet, e para chegar nela eu tenho um load balance. Esse load balance, ele recebe as solicitações e vai encaminhar. E aí eu posso ter uma política lá de round robin, por exemplo, em que tráfego 1 vem para cá, tráfego 2 vem para cá, tráfego 3, tráfego 4. Ou eu posso ter uma política em que quando essa VM aqui ela tiver down, ou quando ela tiver com tempo de resposta baixo, todo o tráfego será direcionado para a VM2. Beleza. Então aqui, eu bombardeei essa VM1 aqui com tráfego, ela caiu, ou ficou com uma latência muito alta. O tempo de resposta dela caiu muito. O que dá para fazer? Automaticamente o load balance entende isso através das políticas que você criou e começa a direcionar tráfego para a VM2. E isso vai virar um looping. Até em que, caso você não consiga e não tenha feito o mapeamento de forma correta dentro da sua aplicação, o que vai rolar? Essa VM2 vai cair também. E aí é provável que a sua aplicação também fique off. O grande lance do Scale Set é que você não precisa fazer um cálculo exagerado anterior e criar todas as VMs de forma manual. Nesse cenário, eu criei a VM1, criei a VM2 e entreguei elas por trás de um load balance. Com o Scale Set, eu posso dizer o seguinte, ó, cria uma VM só, e à medida que essa VM for sendo requisitada, demandada, você vai aumentando a quantidade de VMs. Beleza? Vamos levar em conta aí que é uma aplicação web, é o meu front-end. Então, à medida que vai chegando a requisição, minha CPU bateu lá X% por tantos minutos, ela cria uma outra instância dessa mesma VM. E aí, todo o processo fica automatizado. Desse exemplo que nós usamos, além de ter que fazer tudo manual em relação a criar as VMs, configurar o load balance, você não tem esse controle mais, diria, mais fino do que vai acontecer com o seu ambiente. Então, essa é a primeira opção, é uma opção simples que atende alguns ambientes, dependendo aí da carga de trabalho que a sua estrutura vai ter e do levantamento prévio que você fez para definir se de fato isso aqui vai atender ou não. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o Scale Set, é a forma automatizada disso aqui, que para mim é o melhor dos mundos, quando eu tenho uma estrutura em que eu precise de máquinas virtuais. Então vamos lá. Aqui dentro do Azure eu tenho esse cara aqui, ó, Virtual Machine Scale Sets. Ou se você estiver utilizando o portal em português, vai ser conjunto de máquinas virtuais. Aqui dentro dele eu já criei um, porque o processo será um pouquinho demorado, mas eu vou mostrar as telas aqui para vocês de como criar. Olha só, esse é o set que eu já criei. Aqui ele vai mostrar as lâminas padrões, né, de YAM e tudo mais. Mas olha só, o que rola? Dentro de instâncias, eu já criei, ó, tem esse carinha aqui. Eu não criei essa VM. Toda essa VM ela foi feita, ela foi criada pelo processo de configuração do Scale Set. A parte de networking também é a mesma ideia. Ele cria aí as regras padrões dentro do NSG, ele cria a estrutura de subnet e tudo mais. E aqui no scaling é onde a mágica, entre aspas, vai acontecer. É onde a gente vai definir o que precisa, qual que vai ser o comportamento das VMs enquanto elas estiverem com uma carga de trabalho um pouco maior e o que vai acontecer quando essa carga reduzir também, beleza? Então, olha só, antes de mostrar para vocês, eu vou para o processo de criação, que aí vai ficar mais tranquilo da gente entender isso. Deixa eu só ver aqui uma pergunta. Aproveitem aí, tem um linkzinho sobre Scale Up com instância reservada aqui dentro, no link que o Beyer passou, beleza? Só um detalhe, o lance da instância reservada eu comentei porque eu já tive um colega que ele teve um problema em que ele solicitou uma instância reservada. A instância reservada é tipo assim, você vai lá, cria uma VM e contrata com a Microsoft ela por 3 anos. E aí, como é um contrato de 3 anos, você acaba ganhando um desconto bacana.
Tá? Então, o problema que rolou ele solicitou uma VM de uma família B, acho que foi B2, e aí do nada ele teve que aumentar essa VM, e aí teve um processo um pouco burocrático, porque você fez o contrato em cima de um tamanho, e depois você quis aumentar, enfim, é como se você fizesse o contrato, o aluguel de uma casa de 2 quartos, e do nada quisesse uma casa de 3 quartos. Né? Então é um processo burocrático e que você pode ter uma certa dor de cabeça aí para rever isso. Aí beleza, voltando aqui ao Scale 7, olha só, vindo aqui em Add, ele vai me dar as opções padrões iniciais para que eu crie uma VM. Então ele vai perguntar qual que é o meu Resource Group, eu vou utilizar o padrão, o RG Natan, qual que vai ser o Virtual Machine Scale Set Name, então eu vou criar aqui o v7 test. Aqui é o nome do Scale Set. Zonas de disponibilidade, eu posso colocar 3. Zonas de disponibilidade, nós já conversamos sobre. Imagine que você tenha, deixa eu me arriscar aqui de novo no Paint. A zona de disponibilidade, ela vai ser o seguinte. Cadê? Eu não fiz certificação em Paint. Aí, vamos lá. Você tem aqui você tem uma região, né? E essa região é a região Brasil não, porque o Brasil não tem. Vamos colocar East e West. Aqui na East e West, dentro desta região, nós temos data centers. Então, aqui na East e West, ele está me dando 3 zonas. Tenho 3 DCs. Esses DCs, eles possuem energia, networking, storage, tudo individualizado. Então, basicamente, quando eu digo que eu quero... eu seleciono ali 3 zonas de disponibilidade, significa que a minha VM ela pode flutuar entre essas 3 zonas aqui. Em caso de manutenção dessa primeira zona, por exemplo, eu vou ter uma instância rodando aqui na segunda para segurar a onda. Quando a instância 1 voltar, ele retorna e de vida que segue. Beleza? Basicamente é isso aí a questão da zona de disponibilidade. Eu falo sobre isso em um cast anterior, lá no começo, na nossa revisão, na revisão que eu fiz da Z900. Beleza, então selecionei as zonas e aqui eu defino qualquer imagem, assim como numa criação de VM padrão. Eu vou definir aqui qualquer imagem que eu quero. Vamos utilizar o Ubuntu, eu vou mudar o tamanho dela, vou colocar uma B1. Esse cara aqui, ó, 1 vCPU, 2 GB de memória só. E vamos colocar o password. Meu usuário. A senha. E beleza. Até então, isso aqui é a criação de VM. Essa aqui vai ser a VM base. Então, é a VM que você vai utilizar para crescer as outras. Beleza? Nathan, eu criei uma VM própria, eu criei a VM e eu capturei a imagem dela aqui no Azure. Eu não quero usar uma VM crua. Até que não faz muito sentido você usar uma VM crua. Né? Se você vai escalar, a sua aplicação ela tem que estar pré-configurada nessas instâncias. Então, o que vai rolar? Você pode vir aqui, ó, buscar Public and Private Images. Se você fez a sua imagem, fez a captura, ela estaria aqui, em My Items. Isso aqui é quando você cria a VM e vai lá e captura ela, beleza? Então você poderia criar, fazer toda a parte de configuração e já deixar ela aqui e utilizá-la também como base no Scale 7. Beleza, discos, quais são os discos? Eu vou colocar um standard SSD, com a encriptação padrão, beleza? Nenhum disco a mais. A parte de networking, ele vai me perguntar aqui qual que vai ser a minha VNet, ele já me cria uma por padrão, né, o recomendado, ou eu posso criar uma nova, não tem problema. E assim como a interface, beleza? Marquei aqui, nós não vamos concluir a configuração desse cara, a gente vai até o final, mas vamos utilizar o outro. Então eu posso selecionar, e eu posso dizer o seguinte, ó, utiliza um load balancer ou não. Tá? Esse load balancer aqui aquilo que é como o exemplo que eu citei anteriormente. Ao invés de você expor sua VM de cara para net, você deixa o load balance e ele faz o trabalho aí de receber as requisições e encaminhar para as VMs ali no seu conjunto. Beleza, opções de load balance, pode ser um LB normal, pode ser um application gateway. A diferença entre os dois é o nível em que a gente consegue trabalhar. O app gateway ele é um pouquinho mais, tem os ajustes mais finos, você consegue trabalhar por aplicação, por tipo de protocolo e tudo mais. O LB tem menos configurações em relação a aplicações em si. Você só define porta para quem vai, carga e tudo mais. Beleza, então posso selecionar, posso criar aqui um pool. Esse pool é basicamente o conjunto de VMs que vão estar ali por dentro.
Beleza. E aqui é onde a gente configura e vai dizer como que as coisas vão acontecer. O quanto vai aumentar, o quanto vai reduzir, quando isso vai acontecer. Então aqui, olha só, a primeira coisa que ele me pergunta, o número de máquinas virtuais que eu vou iniciar o meu scale set. Aqui eu posso deixar 2 ou eu posso colocar uma. Eu quero começar com uma instância. Beleza. Política de escalonamento. Eu quero manual, para mim não faz sentido. Não, eu quero uma custom. Então, o que vai rolar aqui? Eu defino o número de máquinas virtuais que eu quero iniciar e o máximo. O mínimo que eu posso ter é uma. O máximo que eu posso ter, 5, por exemplo. Então, isso aqui, na minha política, eu vou configurar de tal forma que, caso exista uma queda de demanda, uma queda de estresse em cima da minha VM, o Scale Set ele vai trabalhar para reduzir essas VMs até uma instância no máximo, no mínimo. E caso eu tenha um estresse muito alto, a minha demanda ela suba muito, o máximo de máquinas virtuais que eu vou ter serão 5 VMs. Não vai passar disso. Tá? Isso é interessante até para você conseguir ter uma estimativa de custo em cima do Scale Set. Porque o Scale Set ele não é uma feature que te custa alguma coisa. Você configurar ele não te custa nada. O que vai te custar é o que você configurar aqui. São as VMs que vão subir aí nesse conjunto. Então, se eu definir 10 aqui e subiu para 10, pode ser que a minha conta não feche. Então, eu faço o cálculo para 5 VMs ligadas por X tempo, para ter uma noção do máximo que eu vou pagar. E defino aqui, ó, eu só posso subir no máximo até 5 VMs. Beleza? Aqui o Scale Out e Scale In. Quando eu digo Scale Out, eu estou dizendo a taxa de crescimento. Então, crescimento é como que eu vou conseguir expandir a minha VM. Olha só, deixa eu tentar... Essa aqui é a lógica que eu utilizei para ficar mais tranquilo, para mim entender. Eu tenho uma VM aqui. Se é out, uma setinha, out eu estou saindo. Então, se eu estou saindo é para criar mais VMs. Então, quando eu falo ali out, eu estou criando mais VMs. Imagine aí que você tem que essa VM base aí, ela é como se fosse uma caixinha. E dentro dessa caixinha você tem ali as possíveis novas VMs. Então, se eu estou falando out, eu estou pegando essas VMs filhas aí e estou tirando elas da VM pai. Estou expandindo, saindo e crescendo. Beleza. Quando eu falo scale in, é o processo inverso. Então, é só para cá, todas essas VMs aqui de cima, essas 3 VMs que a princípio haviam sido criadas com base na VM pai, elas retornam para cá, elas voltam. Beleza? Aqui é o in. Então, eu preferi desenhar porque existe às vezes uma confusão entre os termos out e in. Quando eu falo scale out, eu estou crescendo. Quando eu falo scale in, eu estou reduzindo, eu estou retrocedendo o número de VMs. Então, o que eu posso configurar? Eu posso dizer que se a minha CPU tiver um estresse durante 5 minutos, que faça com que o uso dela fique de 75% para cima, o o scale vai fazer? Ele vai aumentar uma VM, ou ele vai aumentar 2 VMs. Então, se a minha VM mantiver ali o pico de CPU dela em 75% durante 5 minutos, o Scale Set ele já começa a criar 2 instâncias novas para atender a minha demanda. Beleza? E o Scale In é o inverso. Então, eu seto uma linha base para expandir e eu seto uma linha base para retornar. Se 5 minutos 75%, ele cresce 2. Agora, se essa carga cair e minha CPU voltar a 40%, por exemplo, o que vai rolar? Ele vai começar a decrescer a quantidade de VMs de uma a uma. Eu poderia colocar aqui, ó. Não, eu quero que, se você criou 2 ali em cima, você recue 2 também. E ponto final. Funcionaria numa boa. Tá? Mas por que eu, durante a configuração e tudo, por que eu deixo sempre ali, ó, cresça 2 e reduza de uma em uma? Ou cresça 3 e reduza 2. Eu sempre deixo esse gap de 1 em 1. Pelo seguinte, se bateu X% de CPU
por 5 minutos, é bem provável que isso vá voltar. Então eu prefiro deixar uma VM sobrando lá só para segurar a onda caso exista uma carga maior do nada, do que arrancar tudo de uma vez e fazer com que o Scale 7 repita o processo mais uma vez. Eu prefiro fazer isso. Então, o padrão deixo uma aqui, recuo de uma em uma e bola para frente. Beleza? Aqui embaixo são opções de coleta de diagnóstico, você pode habilitar ou não. Se você habilitar, você tem que ir jogar dentro do seu workspace, do workspace. Nesse caso que eu não tenho uma subscription nova, você cria aqui um workspace e começa a coletar logs do Outscale. Beleza. E aqui a gente tem o Scale In Policy, como que as VMs elas vão sendo criadas e vão sendo distribuídas. Beleza, mas como que ele vai trabalhar na hora de retroceder? Ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir, balancear essa carga dentro das zonas de disponibilidade, ou ele vai sempre deletar a VM mais recente criada? Ou ele vai deletar a mais antiga? Então imagina lá, você subiu aqui as VMzinhas, tem aqui VM1, VM2, VM3. Beleza, VM1, VM2, VM3. Carga subiu, elas atenderam. Beleza. E agora na hora de retornar, qual que vai ser a política que você vai utilizar? Você vai deixar que o próprio Scale 7 ele tome conta disso e distribua entre as zonas e depois refaça o que tem que fazer, aí trabalhando aqui com o ID da VM, ou você prefere que a mais nova, que no caso seria aqui, a mais nova, 3, ela seja deletada logo, ou a mais antiga, a 1. Aí aqui você define. Tá? Isso aí pode ser que impacte alguma coisa de uma aplicação ou algum software que você esteja utilizando, se esse software utilizar tipo uma conexão, uma sticky connection, que é quando você faz a conexão no servidor de aplicação, ela tem que ficar ali até finalizar o processo. Se sim, você tem que avaliar qual seria a política mais interessante para você aqui a nível de scale. Beleza? Vamos deixar o padrão aqui. A parte de gerenciamento, a gente tem algumas coisinhas aqui que são mais avançadas. Esse upgrade policy aqui é bem bacana. Você consegue criar políticas de atualização. Então, você pode ter um modelo novo de uma VM no Scale 7 e dizer como que esses conjuntos aqui vão se comportar para receber essas atualizações. Tá? Então, tem automático, manual, e rollout. Você seta algumas datas e ele vai pegando isso. Tá? Mas é um processo que um pouquinho não, é mais avançado. E a gente precisa entender bem como funciona a configuração inicial do Scale 7 para depois vir brincar com esses caras aqui. Isso aqui dá um cache só desses caras. Vamos deixar aqui a parte manual. O padrão de VMs, né, diagnóstico de boot, atualizações automáticas de SO e por aí vai. Health, se você quiser aí a parte de monitoramento de aplicação, você também vai precisar aí de alguns scripts para fazer isso. No nosso caso não tem necessidade. O Advanced, não tenho por que utilizar isso aqui, a não ser que nós tivéssemos de fato uma aplicação rodando com algumas coisas mais avançadas para conseguir fazer toda essa simulação aqui. A minha ideia hoje é mostrar o Scale 7 aumentando a carga de VM e fazendo essa redução. Tags, padrões e Review e Create, beleza? Clicaria aqui em Review e Create, ele iria fazer a criação bonitinha, ele leva aí cerca de 15 a 20 minutos para criar tudo. E aí nós teríamos o Scale 7. Esse aqui foi criado e as configurações que nós temos um auto-scale automático. E eu tenho aqui, quando as VMs que estejam aqui dentro desse V7 tiverem por 5 minutos o consumo de CPU maior do que 45%, ela vai aumentar 2 VMs. Quando essa carga de CPU for reduzida para menos de 30%, ela vai decair de uma em uma VM, beleza? Tem alguém querendo falar aí? Não, beleza. Galera, só um detalhe, só cuidado com o microfone. Deixa sempre no mudo. Se for tirar alguma dúvida aí, desmuta ele para falar. Bora lá então. Tranquilo até aqui, meu povo? Com load balance Scale 7, não consigo entender como ainda vemos muitas empresas com máquinas no Azure. Então, Rodrigo, o que acontece, cara? A questão da máquina na nuvem, né, de uma forma geral, a parte de escalabilidade, ela é um conceito que tem, salvo engano, tem todos os players. Mas o que acontece é que ou o Scale 7 não está configurado,
ou pode ser um problema até de aplicação, né? Não só da VM, mas de aplicação em si. Porque nada adianta a gente ter a parte de infra bonitinha lá, escalando, aumentando, reduzindo, se a aplicação em si não funciona bem. Mas é uma realidade. A gente encontra, não é raro de se ver por aí. Então, beleza, meu povo. Olha só, eu criei aqui meu profile, tá bonitinho, papapá. Storage. Aqui é uma VM, tá? A gente vai utilizar, se nós vemos aqui, por exemplo, no V7, ela é uma máquina virtual. E ponto. Consigo enxergar ela bonitinha. Inclusive, aqui pelo Serial Console. Vou conectar aqui para vocês verem. Eu vou fazer a conexão via SSH de um outro Windows 7, que eu estou, aquela maquininha virtual que a gente iniciou, mas aqui beleza, estou aqui dentro. A gente der um HTOP aqui, por exemplo, ó, estou consumindo nada de CPU, tá tranquilaço. Beleza? Então vamos lá. Para que fique melhor a visualização, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir, só me deem um OK, se vocês conseguem enxergar a minha VM. Já está aparecendo aqui a tela de uma VM, a conexão de VM, não do portal? Sim. Massa, beleza. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu estou conectado aqui. O hostname está funcionando. Esse aqui é o V7, ó. Esse aqui é o nome da máquina virtual, que é a mesma máquina que nós estávamos utilizando, que a gente acessou aqui. Tá? Se eu vier aqui no Overview, aqui é o V7001, beleza? Então, qual que eu vou fazer aqui, além de só acessar ela via SSH? Vamos criar duas instâncias. Ô, Nathan, você não vai usar o PUT? Não precisa. Versão nova aí dos pacotes já conseguem te entregar tranquilamente acesso aos comandos Linux de boa. E aí, para a gente estressar a CPU daquela VM, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar o HTOP aqui em cima, para a gente enxergar como é que está o uso de CPU. E aqui eu vou digitar um comandinho para estresse de CPU. Existem vários disponíveis. Eu vou digitar esse aqui, que eu já fiz alguns testes, e ele é o mais tranquilão, ele trava na hora. Vamos lá. Pipe, dois pontos, dólar, chave, ponto e vírgula, dois pontos. É esse cara aqui. Vamos ver se a CPU vai começar a aumentar. Esse é um dos. Existe um outro. Esse aqui eu utilizei no último cache, ele funcionou bem. Vamos ver se vai rolar isso. Eu não digitei nada errado. Opa, não é dólar. Calma aí que não é dólar. Se alguém tiver algum outro comando que queira que a gente teste aqui agora, tranquilo, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Olha lá, já começou a subir. 21.7 é o meu consumo de CPU. Enquanto o comando vai rodando aqui, a gente setou, infelizmente, para a gente fazer uma parada dessa ao vivo, tem que aguardar o tempo de estresse da CPU. Não tem muita opção. Porque ali nas opções da VM, quando a gente fala em Scale Set, o mínimo que ele me permite é entregar, ficar com isso por 5 minutos. Ele não deixa eu colocar um tempo menor. Por isso que a gente tem que, querendo ou não, tem que segurar a onda desse. Deixa eu abrir um outro SSH aqui, vou repetir o comando para forçar mais ainda. Vamos lá. Já está meio zoado ali os prompts. Deixa eu pôr um outro aqui do lado. Ó, tá até mais lento para logar. Eu acho que a VM até já crashou aqui, vamos ver. Aqui, vamos lá. Overview. Já bateu aqui, agora ele está em... Ainda está baixo. Vamos segurar aí mais 5 minutos e vamos verificar o que vai rolar. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta, quer bater um papo? Aproveitem aí. A gente vai ter que esperar 5 minutos, não tem o que fazer, para ver aqui as instâncias começarem a serem aplicadas. Eu vou monitorando aqui a VM
para a gente ver o que vai, quando que isso aqui vai voltar. CCH, tiver. O bichinho já travou mesmo. Cadê o overview? Vamos vir aqui no CPU. Já topou aqui, ó. 97%, papapá. Então é só segurar a onda mais um pouquinho, meu povo, que daqui a pouquinho eles já vão... A gente vai conseguir enxergar o... Continua crescendo, tá aqui em cima. 46, ele bateu, ó, 100% em 8h43. 47, em 4 minutos agora. Então aguenta mais um minutinho aí que ele vai... Daqui a pouquinho ele já começa a criar isso. Um lance que foi... o Rodrigo perguntou, né, como que existem ainda as estações que ficam, aplicação que fica lenta e tudo mais. E aí, só endossando o que o BR falou, é o lance do design. Exatamente. Não é só pensar na infra. Tem toda uma parte de análise para levar essa aplicação para a nuvem. O que eu já comentei, já compartilhei com vocês muitas vezes, é o lance e lendo aqui exatamente o que o BR falou. Você tem uma aplicação on-premises, ela tá de boa, só que ela está pronta para ser migrada para a nuvem. Eu já tive uma experiência ruim em relação a isso, que foi o lance de levar essa aplicação para a nuvem, e aí simplesmente funcionava perfeitamente local. Só que a aplicação em si ela não suportava a questão de latência, não suportava nada. E aí deu ruim. E aí a culpa é o quê? É da aplicação, é da nuvem, às vezes não é culpa, é culpa de quem levou isso sem fazer análise. Porque existem programas que são feitos de uma forma em que eles não suportam uma latência, por exemplo. Eles não têm resiliência para que caso ocorra uma perda de pacote, ele mantenha aquele dado em memória e depois retorne o processo. Tem aplicações que não funcionam assim, ela tem que ter 100% ali de disponibilidade. Em nuvem, dificilmente você vai conseguir isso. Se eu estiver falando de internet, né? A internet é um tráfego gigantesco, você tem N rotas ali dentro. Pode ser que em algum momento vá travar. E aí, meu amigo, não tem para onde correr. Então, essa análise pré-migração, ela tem que existir, é o primeiro passo. Se fala assim, vamos para a nuvem, beleza. Analisa primeiro, faz uma POC, para garantir que os negócios vão funcionar bem. Bora ver aqui. Tenso, Rodrigo. Bem tenso. 43, 44, 45, 47. Bom, então, se tudo correr bem, daqui a pouquinho a gente já vai ver as nossas instâncias sendo criadas aqui. Olha lá, atualizei e olha aí. Nós já temos automaticamente todas as máquinas virtuais sendo criadas. Aqui deu até para, eu não dei o refresh, deu até para pegar uma aqui, ó, a 07. Ela está sendo criada aqui bonitinho, beleza. Daqui a pouco está rodando. E vejam que essa aqui foi a minha primeira. A 4, vamos pegar a 4 aqui. Ela já subiu na mesma faixa, né, o IP5, tudo como eu tinha feito, e aqui ela está tranquilaço. A gente pode, inclusive, acessar... Deixa eu ver se ela já botou aqui. Deixa eu puxar para cá e tentar parar esse cara para... beleza. Ela já botou. Foi, beleza. Who am I? O usuário, hostname. Olha lá, v70004. Enquanto aqui nós temos a outra VM com o VM acesso. Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir a carga dessa VM aqui para que a gente veja o scale set voltando, né, retrocedendo. Deixa eu dar uma olhada aqui na instância, como é que está minha CPU. Ainda está alta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa VM aqui, que foi a que a gente mexeu, e para derrubar qualquer processo que esteja travado nela, vamos ver como é que está o HTOP aqui agora. Checar aqui no HTOP. Essa aqui é a VM padrãozinha que nós fizemos antes. Bom, vou acessá-la de novo. Se ela me permitir o acesso,
Tá zoado, tá topadão. Então vou reiniciar ela para que a gente consiga fazer o teste aí do rollback, das VMs sendo reduzidas, a carga sendo reduzida. Beleza, já fez ali. Vamos só aguardar agora. Show. Vamos ver aqui no Serial Console como é que estão as coisas. E aí a mesma ideia, tá, galera? A gente vai... Eu matei o processo que estava sugando o CPU da VM. Nós vamos ter que aguardar 5 minutos para enxergar as máquinas virtuais retrocedendo. Senão não vai rolar. Deixa eu soltar um ping aqui para ver como é que estão as coisas. Para ver a hora que ela vai voltar. Beleza. Acho que já voltou. Só SSH ainda que não subiu. Enquanto isso, deixa eu ver aqui as instâncias. Ó, beleza. Ela subiu todas, mas uma já morreu. Nós tínhamos 6 instâncias aqui, uma já morreu. Vamos ver aqui meu scan. Sim, que é o meu máximo. É isso aí. Então, ó, eu vou deixar minha CPU em menos de 30%. E daqui a 5 minutos, novamente, a gente vai ter que ver essas máquinas aqui sendo excluídas. Para que aí a gente consegue validar certinho que o Scale 7 está funcionando de acordo com o que a gente pediu. Deixa eu voltar aqui e ver se eu consigo conectar nesse cara. Meu povo, alguma dúvida aí? Tá todo mundo quieto, é porque é sexta-feira, é feriadão, a galera não quer falar nada. O show tá tomando um chazinho britânico. O Beia deve estar passando frio. Não, se bem que é calor agora, né? Aí no Canadá é calor. E aqui nunca é calor, não, mano. Não é não? Mentira pra você. Não, hoje fez 15 graus. Aí, Tá pô, dá tranquilo. pra sair até sem camisa na rua, pô. Já deu hoje, verão. Já tá bom. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, 4 anos atrás, estava 36 graus, sensação de 41. Positivo. Falou, velho. Eu peguei menos 14, quase morri. Mas a gente já pegou menos 41 a sensação, então tá ótimo. Já batemos 80 graus de diferença. Pô, menos 41 tá safe. Suave, Tá nem dói no tranquilaço. osso. Dói não, tranquilo. Pouco, né? O bom é ver os meninos pra escola. Nossa senhora. E rir da cara deles ainda. Eu não posso, porque eu sou pai de 2, né? Mas eu dou risada assim. Pode. Pai pode, né? Pai nunca Como perdoa, é pode? verdade. Essa bichinha aqui tá demorando a voltar. Deixa eu ver se ele já mudou alguma coisa aqui no set. Tá rodando aqui. E aí aqui, como ele vai usar a parte de scaling, ele vai usar a política de... O próprio scaling set, ele vai setar quem deve reduzir e quem não deve. Então não sei exatamente qual que vai ser a VM que vai cair primeiro. Mas eu quero ficar de olho nessa aqui, que foi a que a gente estressou. Para confirmar que o estresse que a gente fez nela que parou de fato. Ela só não está rebutando. Deixa eu ver se eu consigo rebutar ela aqui de novo. Já está respondendo a ping. Só falta voltar. Já caiu aqui minha average CPU. Beleza. Vamos ver aqui no Serial Console. Ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Tem alguém aí que achou que isso aqui fosse mais difícil de fazer? Tranquilo, uma pergunta do Glauco. Tranquilo conceito, mas pelo que percebi, apesar dele ter criado outros VMs, você ainda assim não conseguiu acesso. Não deveria ter deixado acessar mesmo sem parar o processo? Então, Glauco, que eu estava tentando acessar a 2.6, a 10.006, que foi exatamente a VM que a gente estressou. As outras VMs, aqui na instância, se a gente vir aqui na 5, por exemplo, ela é uma outra VM, então ela vai me permitir o acesso. Deixa eu testar aqui também via SSH. Aqui, ó. Já acessou aqui. Essa aqui é uma outra VM. Então tá tranquilo. Deixa eu rodar o HTOP aqui para você ver. Essa é a minha senha padrão, tá? Não utilizem nada desse tipo. Olha só. Se a gente digitar aqui um HTOP, você vai ver que a CPU dessa VM aqui tá bem tranquila, né? Não tem pepino nenhum. A mesma ideia se nós viemos aqui em outra,
na 8. Serial console. Eu também vou conseguir. O que nós fizemos de estresse, e aqui falhou o acesso por conta desse estresse, foi a 10006. Que ela simplesmente não travou geral. Tava dando até... A parte de memória tinha desgastado até a memória. As demais funcionam perfeitamente, tranquilaço, sem nenhum problema. Beleza? É só que nós estressamos mesmo que deu ruim. Ela ainda tá zoada aqui. Mas deixa eu ver se a gente conseguiu baixar o consumo de CPU por alguns minutos. Está em 19. Beleza. O meu threshold lá, ele tá para 30%, menor que 30%. Então, em teoria, a gente vai conseguir ver a redução das VMs. Só lembrando que como você fez VMs independentes, não tem nenhum tráfego vindo da internet. Quando você pensa no serviço web, você vai ter um balanceador na frente e esse balanceador vai jogar as aquisições para cada servidor que está no ar. Então você mantém a aplicação no ar funcionando sem que o cliente perceba que uma das VMs ficou inoperante, igual no caso do estresse que você fez. Eu acho que essa é a dúvida do Glauco. Na real, aqui, inclusive eu tenho aqui um LB. Aqui, ó. Eu já criei ele, Beyer, com o LB. Eu tenho aqui no meu pool, lá na criação do Scale Set, eu digo qual que é meu pool. Então aqui, Glauco, que a gente não entrou nesses detalhes, eu só quis mostrar para vocês o estresse na VM e o Azure fazendo o Scale. Mas por trás disso, se eu estivesse aí trabalhando num ambiente em produção, por exemplo, recebendo requisições, as minhas VMs elas não vão ter nenhum tipo de contato com a internet. Quem tem contato com a internet é esse cara aqui, ó. Ele tem o IP público. Ele tem esse IP público. Então, a requisição vai bater nesse IP público aqui e baseado nas regras que eu setei aqui em Health Probes, ele vai direcionar o tráfego para esse pool. E esse pool tem as VMs que fazem parte lá do meu Scale Set. Beleza? Então, veja que à medida que elas foram sendo criadas lá, inclusive já morreu uma, ó. Vamos voltar lá no set. À medida que elas forem sendo criadas e removidas, esse pool aqui ele vai sendo atualizado também. Deixa eu voltar para cá. Cadê o Scale Set? Aqui, ó, se a gente vier aqui nas instâncias, ó, já vai tá começando a reduzir. Ele tirou lá do meu pool, não atualizou aqui. Aqui, ó, Succeeded. Provavelmente essa aqui vai ser a próxima que vai morrer. Por conta do que a gente configurou. Então, deu para entender, Glauco? Porque a gente não entrou nesse detalhe. Mas se tivesse em produção, as VMs em si, elas já estão... A configuração que a gente faz, ela já está pronta, entre aspas, para quando uma cair, já ter outra ali de bate-pronto. Eu não preciso direcionar esse tráfego de forma manual, não. Cadê meu... 90%, aqui... 52, 3, 4, 5... daqui a pouquinho, então, a gente já vai conseguir enxergar ali nas instâncias sendo ajustadas. Aqui, ó. Aqui a gente já vê uma instância sendo reduzida. V7, 8. Por conta dessa queda. E aí, como eu coloquei um só, ele vai matar 8. Depois ele vai matar outro. E por aí vai. E aí, se eu voltar ao novo estresse, mesma coisa vai acontecer. Ele vai começar a subir e depois reduzir as VMs de forma automática. Beleza? E aí, curtiram o recurso? Já conheciam? Alguém fora o Beyer? Acho que o Senna provavelmente já trabalhou com isso, Eduardo Show, que eu conheço, né? Alguém mais, vocês curtiram? Ficou alguma dúvida? Deu para entender? Vale a gente tirar mais algumas horas aí e trabalhar o resto da parte de scaling? Tem bastante coisa aqui, ó. Política, automação. Bacana, né? Se alguém quiser abrir o microfone aí, fica à vontade. Beyer, você já viu esse tipo de utilização aqui a não ser para aplicações web, para algum outro tipo de rotina? Da hora, muito da hora, show, beleza. Massa, massa, massa. Legal o feedback. Um detalhe, galera. Natan, eu quero fazer isso para o meu banco de dados. Eu não quero a aplicação web, eu tenho um banco de dados, eu quero fazer o scale para o banco de dados. Dá para fazer scale no banco de dados? Dá. Dá para fazer scale na aplicação web em si?
Também dá. O lance é o seguinte, não vai ser aqui, né? Obviamente, se a gente imaginar que eu tenho um banco de dados, eu quero expandir a capacidade de processamento de dados desse banco, eu não posso criar uma segunda VM. Como é que a minha base vai ser replicada para essa segunda VM? Eu tenho, aqui dentro do Azure, no próprio SQL, quando a gente vai criar, aqui, por exemplo, ó, eu defino create new, aqui, pool elástico. Aí eu digo, se eu quero, como que vai funcionar esse pool elástico aqui? Ele faz a mesma ideia do scale, mas para DTUs e processamento para banco de dados. A mesma ideia seria para web app, aqui no Web App Services. Aqui no Web App, a gente quando cria, ele já me entrega a opção de scale. Então, para cada tipo de serviço, você tem a opção de scale correta. No caso das VMs, é aqui dentro de Scale 7. Banco, você vai ter um serviço específico de banco. Web App, a mesma ideia, específico de banco. Beleza? Vamos ver como é que está aqui as instâncias, se elas já retornaram. Beleza, já está deletando a outra lá de cima. Ó, v70102 e vai continuar deletando até ficar com uma VM só, que foi o que nós configuramos aqui na policy. Beleza? Meu povo, eu queria mostrar isso para vocês, bem direto e reto. Tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, já me grita. Tá? Pelos feedbacks aqui, o pessoal gostou. Conhecia o conceito, mas não via funcionando. Isso aí, Glauco. A ideia foi mostrar para vocês que é bem simples de fazer. Óbvio que existem N configurações aqui para deixar isso melhor, para deixar mais refinado o processo, mas basicamente é isso. Tá? É bem tranquilo. Show de bola? Então agradeço aí, sexta-feira, um feriadão, agradeço a galera que esteve conosco, que a gente bateu 20 pessoas aqui conosco, os sobreviventes aí. Valeu. E se alguém tiver algum tipo de dúvida, é só me contactar. Outra coisa, quem aqui já me segue nas redes sociais, lá no Instagram, por exemplo? Todo mundo aqui já me segue? Vou colocar aqui, ó. Dá um pulão na Tampinote BR. Deixa eu editar esse cara aqui. Na Tampinote BR. Por que eu estou dizendo isso? Lá no Instagram eu solto conteúdo novo, eu estou produzindo vários conteúdos especificamente para o Instagram, para a galera que está lá, com dicas, coisas, o que eu chamo de drops, são dicas rápidas, mas que vocês conseguem aplicar aí em vários locais de forma bem tranquila.